Então mesmo com a frente leve assim, ela não chima. Bom dia, pessoal. Eu havia comentado, né, que eu ia fazer 2 avaliações da motoca de consumo. Eu fiz um vídeo aí que eu subi o consumo na cidade, né, com quase 6.000 quilômetros. E agora vamos fazer um vídeo na estrada, tá? Do último vídeo, do último abastecimento para cá, não foi praticamente nada, pegou meio litro. Eu dei uma voltinha lá naquele, quando eu enchi o tanque para fazer medição, e agora vou zerar de novo essa coisa aqui. Onde é que eu zero isso aqui? Por aqui e tal. Trip 1, tá? 134 km a distância percorrida total. Eu quero zerar isso. Acho que eu tenho que apertar e segurar. Redefinir, ok. Beleza, zerado. Tá? São 11 horas agora. Vou botar aqui Itaipava aqui. E... isso aqui é o aplicativo do Garmin. Tá? Então eu vou colocar aqui Itaipava RJ, vou botar Estado União Indústria mesmo, a BR-40, essa aqui é uma das entradas lá da estrada, ok, pode ser aqui mesmo. A gente bota aqui o Gol e ele dá aqui o caminho. Então na hora que eu abrir aqui, ó, na hora que eu mapear aqui, ele já vai refletir lá o caminho que eu tenho que fazer. Perfeito, galera. Então vamos lá. O percurso deve dar uns 100 km para ir, eu sei, não me lembro quanto é que dá direito para até Itaipava, mas deve dar um percurso aí de 200 km mais ou menos. E vai ser igual o outro que a gente fez, vai ser um tanque só. Tá? Enchi até a boca. Enchi o tanque até a boca e na volta paro aqui nesse mesmo posto e encho de novo até a boca. Esse posto é diferente do outro porque esse aqui já é na saída da cidade, então minimiza o tráfego urbano, né, para ficar um troço mais próximo do real do tráfego rodoviário. Devo pegar um pouco de corredor aqui na linha vermelha na saída da cidade, porque hoje é sábado e tem muita gente saindo da cidade, né? Então vamos lá. Posto que eu sempre paro aqui na Praça da Bandeira. Vou pegar aqui. Hoje é sábado, pessoal. Dia da galera tirar a motoca da garagem. É só falar, tá vendo? Aqui a gente vai pegar em direção à linha vermelha. Tem uma saída para a linha vermelha aqui. O tempo tá meio rosco-fosco. O tempo tá bem esquisito. Fazendo a avaliação da almofada que eu comprei na AliExpress, né, eu coloquei aqui, instalei na moto para ver como é que fica a posição. Mas
A primeira impressão assim que eu tô tendo é que não é muito legal. Daqui a pouco eu volto. O tempo lá para cima, não sei se vocês conseguem ver lá, uma montanha lá à frente, né, onde fica a cidade, não está muito bonito não. Mas vamos lá ver. Gosto muito de passear por lá, né, dar uma esticada lá. Estou mantendo o ritmo de viagem nessa tocada aqui, ó, 90, que é o limite da rodovia. Tá, 100 ir a 110, 120. Vou tentar manter o ritmo nessa tocada para a gente ver quanto que vai dar. Vamos ver se na volta eu consigo manter esse ritmo, né? Que na volta normalmente a gente termina esticando um pouquinho mais. Como eu estou na estrada hoje, eu estou com a luva com mais proteção, né? Com maior nível de proteção. Essa aqui já é aquela de couro, né? Que eu usei na viagem para o Rio Grande do Sul. Tá? Então essa aqui tem um nível mais forte de proteção do que aquela da X11 que eu estou usando para fazer os vídeos na cidade do Rio de Janeiro, que eu usei para fazer os mirantes, né? Essa aqui protege mais, é mais parruda. Curti, tá? Luva bem legal. Compraria de novo. O meu critério de avaliação é para saber se um produto é bom ou não. É se, tipo, se eu ficasse sem esse produto hoje, eu compraria de novo dele? Sim, eu compraria de novo dele. Claro, desde que tivesse o mesmo preço, né? As mesmas condições que eu paguei nela, né? O pedágio aqui agora está liberado para moto, mas o pessoal tem que anotar a placa da gente. Então, não está liberado para passar pelo canto direito lá, como acontece na outra rodovia que a gente vai para Teresópolis. Tem que passar por aqui. Então ela olha a placa, anota a placa e libera a passagem. Vou dar uma parada logo aqui, no queijão. Vou ver esse lance aqui do banco, nessa almofada, para ver se tem como melhorar a posição dele. Quase que leva uma vaca agora aqui, ó. Botei o pé no chão, na areia, e o pé escorregou. Vamos lá. Modifiquei a posição da espuma aqui para ver se ajuda, né, para ver se eu consigo retornar à posição do banco mais recuado para trás, né? Vamos ver. Já estou com 42 quilômetros de estrada, já subindo a serra.
Aí pessoal, subida da Serra de Petrópolis aí, para quem não conhece. A rodoviária de Petrópolis aqui embaixo. Estou montado aqui na moto numa posição meio Harley Davidson. O corpo jogado para trás. Vou botar a perna aqui para frente aqui, vamos ver como é que fica. Só que o braço termina ficando mais esticado. No braço não fica semi-flexionado, está bem esticado aqui. Dá para pilotar assim algum tempinho? Dá, mas acho que não dá para ficar muito tempo não, porque começa a incomodar lá nos glúteos. Por que eu estou com a antena levantada aqui, pessoal? Porque aqui tem linha chilena. Eu já vi, eu comentei até em outro vídeo já. Eu já vi linha chilena aqui, então não dá para ficar sem. A scooter tem uma dinâmica diferente. A scooter, pelo menos essa aqui e a maioria das outras nessa faixa de cilindrada, ela possui um motor mais próximo da roda traseira. Considerando o entre-eixo, né, tá distribuído mais para a parte de trás da moto. E a frente termina ficando leve, né? Então, mesmo com a frente leve assim, ela não chima. Você vê aqui, ó. Não tem chime na moto, tá? Pô, finalmente obra de contenção aqui, né, cara? Pô, 3 anos para fazer uma obra. Aqui na frente tem um pardal. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama radar de pardal. Não sei se em outras partes do país também acontece isso. Tem um radar aqui com câmeras. Vamos lá. Oh, pedacinho legal esse aqui. Tem ninguém aqui, dá pra gente ficar zigue-zagueando aqui na pista. Opa, freio traseiro. Aqui é entre Petrópolis e Itaipava, né? A região de Itaipava é um distrito de Petrópolis. Estou nessa posição, eu tenho uns 10 minutos, mais ou menos, que eu estou pilotando essa posição, já está incomodando as costas. Mas vou trocar de posição aqui. Ficar mais ereto de novo. Largar esse estilo largadão de Harley Davidson. Eu vou sair na agulha que dá acesso ao castelo de Itaipava. Que lá também tem uma ponte que vai me dar acesso à estrada que corre aqui paralelo à BR-40. Pelo menos até uns anos atrás tinha. Aí já rodei 85 quilômetros desde o posto da Praça da Bandeira até aqui. Então, para quem quiser saber
quantos quilômetros são do centro do Rio, ali depois da Praça Bandeira até aqui, ó, 85 km. Aí vai depender muito da região de Itaipava que a pessoa vá. Castelo Itaipava. Acho que tem que sair aqui, ó. Posto do Castelo. Esses quebra-mola que são assassinos, tá vendo? Tem que passar na diagonal. Ele bate o descanso central. Tem um restaurante aí. Já vim jantar com a esposa aí uma vez. Bom, restaurante bom, tá? E tem eventos aí, festa, o pessoal aluga para fazer casamento. Eu quero ir pra lá, vamos ver se eu posso ir por aqui. Somente veículos leves. Ixi, Maria. Vamos lá. Tem uma madeira faltando. Pronto, aqui eu vou pegar em direção ao centro de Itaipava. Aqui à frente tem além de vários restaurantes que tem por aqui, tem uma loja de moto que eu curto, tem muita opção também. Pessoal, voltando agora, começar o caminho de volta. Sai daqui do posto BR Itaipava. Fiz um lanchinho aqui. Até agora estamos com 99,4 quilômetros. Baixou um traço aqui do marcador, né? Esse primeiro traço aqui demora mais para baixar mesmo, já percebi isso. E vamos começar a voltar. 99. Daqui para lá vai pegar mais uns 90, talvez. 80 e pouco, vai dar quase 200 quilômetros de percurso, né, o trajeto todo. Eu estava gravando na cidade, cruzando ali Itaipava, e eu não sei o porquê a câmera ela desconectou do microfone e aí ficou sem áudio, né? Então parte da gravação dentro de Itaipava ficou um pouco prejudicada. Eu vou cortar, tá? Então eu tô aqui, ó, voltando, acabei de descer a serra. Esse trecho de reta aqui, mais adiante tem um pedágio,
aí não tem mais serra. Beleza? Galera, fazendo esse vídeo aqui da medição do consumo da moto, né? Semana passada eu botei o vídeo do consumo urbano, né? Se puder dar um like, tá? Não costumo pedir. Se puder dar um like lá no vídeo, nesse vídeo também, se puder seguir aí também, que eu vou postar mais vídeos de medição, não só dessa moto, mas de outras motos que eu consegui ter acesso, tá? Então era isso. Chegando aqui no pedágio que eu falei que a gente não paga mais, só informa a placa. E aqui eu vou parar e só vou ligar a máquina agora quando estiver chegando lá embaixo na Praça Bandeira para abastecer. Pessoal, voltando aqui, chegando no Rio, fizemos um bate e volta em Itaipava para fazer medição de consumo da motoca em estrada. Aí ó, 173 km, 172,9, vai virar 173 agora. Chegar lá no posto, 103,500 por aí mais ou menos. A gente vai encher o tanque da moto. Baixaram 2 traços aí no marcador de combustível, quase meio tanque, né? Deve estar acima do meio tanque, né? Vamos ver quantos litros vai pegar. 180, vamos supor que fosse 180 km, fosse 30, pegaria uns 6 litros. Vamos ver, vamos fazer ver se eu consigo parar na mesma bomba que eu parei antes. Essa aqui da frente aqui. Aí, 173,7 que eu rodei. Vou botar no cavalete central de novo, que nem de manhã. Opa! Tudo bom? Completar de novo aí, amigo. Completar? Completei contigo de manhã, vou completar de novo até a boca. Para tirar o consumo. Foi a grid, né? Foi a grid, isso aí. Né? Lembrou? Eu dei uma esticada em Petrópolis e voltei. Eu dei um pulo em Petrópolis e voltei. Vamos ver quanto. Vamos até a boca de novo, né? Deve ter dado uns 6 litros aí. Fui e voltei, até Itaipava. Agora não. Obrigado. Opa. Até onde não puder mais. Tá bom. Já tá transbordando já. Aí, ó. 5,16. Vou fazer conta aqui. $173 dividido por 5,16 vai dar uns 34, cara. Crédito, meu amigo. 5,16 litros. Rodei 100 e... Hã?
Fazer conta aqui agora. Vamos fazer conta. Um 173,7 dividido por 5,16. Aí, 33,62. 173,7 dividido por 5,16. 33,7. 33,66, 33,7. Né? Quase a mesma coisa que o consumo urbano.